Os métodos anticoncepcionais são diferentes precauções que um casal pode tomar caso eles queiram ter relações sexuais e diminuir o risco de gravidez. Esses métodos variam bastante, e cada um deles impede a conclusão de uma das 3 fases da gravidez, que no caso são a ovulação, que é a etapa onde o óvulo é liberado pelo ovário, a fecundação, que é onde esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide, e a nidação, que é o processo de implantação desse óvulo fecundado no endométrio, que é o tecido que reveste a parte interna do útero. O DIU, por exemplo, interrompe a nidação, a pílula interrompe a ovulação e o diafragma interrompe a fecundação. Ao longo dessa apresentação, a gente vai falar sobre os diferentes métodos contraceptivos mais usados de maneira mais aprofundada. O dispositivo intrauterino é um método contraceptivo colocado dentro do útero. Ele possui alta eficácia e tem ação prolongada e reversível. Existem 3 tipos de DIU: o DIU hormonal, o DIU de cobre prata. O DIU hormonal ele é conhecido como Mirena no mercado farmacêutico. Possui um formato T com um reservatório hormonal de levonorgestrel, que é um análogo sintético da progesterona. Estão presentes nesse sistema 52 mg do hormônio, sendo que diariamente é liberada uma dose de 20 microgramas. O DIU hormonal possui 5 anos de validade no organismo. A ação do hormônio é no endométrio, camada que reveste o útero, diminuindo sua espessura e quantidade de glândulas contidas nele. Com isso, há uma redução na produção e espessamento do muco cervical, dificultando a mobilidade dos espermatozoides até a tuba uterina, além da formação de uma espécie de tampão impedindo a passagem de boa parte deles pelo colo uterino. Existem alguns efeitos colaterais ao utilizar esse método contraceptivo, que são as cólicas menstruais intensas, dor pélvica, endometriose, acne e inchaço abdominal. O DIU de cobre é o precursor dos dispositivos intrauterinos, sendo o primeiro lançado. Ele é formado por uma haste em forma de T, revestido por um fio de cobre. O cobre liberado pelo dispositivo no útero consiste no princípio ativo contraceptivo, já que o cobre possui efeito inflamatório espermicida, impedindo a passagem dos espermatozoides para a tuba uterina. Ele tem duração de 5 a 10 anos no organismo e existem alguns efeitos colaterais também na utilização desse método contraceptivo, como o aumento do fluxo menstrual e cólicas, dor pélvica e endometriose. O DIU de cobre e prata é um dispositivo que combina cobre e prata com o intuito de diminuir a oxidação do cobre no útero. Ele reduz o efeito colateral do cobre nas complicações menstruais, de forma que o fluxo e as cólicas são menores. E esse mecanismo anticoncepcional e de duração são os mesmos do DIU de cobre. Aí tem uma imagem que a gente colocou que mostra os 3 DIUs e a diferença do formato entre cada um, do DIU hormonal para o DIU de cobre e para o DIU de cobre e prata. A pílula combinada é usada a princípio como método anticoncepcional feminino, porém ela também é empregada no tratamento de doenças que querem a suspensão da menstruação, como a endometriose, e na prevenção de uma gravidez que pode ser prejudicada pelo uso do remédio que a mulher toma, como o Roacutan. Ela contém hormônios sintéticos, geralmente estrogênio e progestagênio, que são semelhantes aos já presentes no corpo feminino e que inibem a ovulação. Ela também modifica o muco cervical, que acaba servindo como uma espécie de barreira, impedindo com que o espermatozoide atinja o óvulo. Porém, o uso dessa pílula traz consigo efeitos colaterais, tais como a náusea, dores de cabeça, alteração do peso e do humor, tontura, alteração dos padrões menstruais e pode até, em alguns casos, aumentar a pressão arterial. Entretanto, seu uso tem alguns benefícios inesperados, como a diminuição do risco da mulher de ter câncer de ovário, doenças inflamatórias pélvicas sintomáticas, câncer de endométrio e anemia por deficiência de ferro. Lembrando que o uso da pílula não torna a mulher infértil, não altera o seu comportamento sexual e não vai causar malformação do feto caso ela engravide, e que a pílula deve ser tomada diariamente, conforme mostra a cartela ou foi instruído por um médico, independente da mulher ter tido relações sexuais naquele dia ou não. A vasectomia é uma cirurgia recomendada para os homens que não querem mais filhos. É realizada por um urologista no consultório médico, sob anestesia local, tendo duração de cerca de 20 minutos. Esse procedimento cirúrgico, o médico ele vai cortar os canais deferentes que conduzem os espermatozoides dos testículos até o pênis. Com isso, os espermatozoides não são liberados na ejaculação,
não havendo uma fecundação do óvulo, o que evita a gravidez. No Brasil, a cirurgia ela pode ser feita pelo SUS, tendo 2 requisitos mínimos para que essa cirurgia possa ser realizada, que é o homem ter a idade superior a 25 anos ou pelo menos 2 filhos. Em alguns casos, a vasectomia ela pode ser reversível a partir da ligação dos canais deferentes. Porém, as chances de resultado variam do tempo que passou desde a cirurgia, porque com o tempo o corpo deixa de produzir espermatozoides e começa a produzir anticorpos que eliminam os espermatozoides produzidos. O espermicida é uma substância colocada perto do colo do útero, no interior da vagina, antes de uma relação sexual, e que destrói ou reduz o movimento do espermatozoide ao romper a sua membrana. Ele pode ser vendido em forma de creme, pílula, esponja, spray, geleia ou espuma. Ele pode produzir irritações tanto no genital da mulher quanto no do homem, e provocar, em alguns casos raros, lesões no genital da mulher. Um outro efeito pouco comum, mas que ainda vale mencionar, é que o uso frequente do espermicida mais usado, chamado nonoxinol 9, pode aumentar o risco de infecções pelo HIV. Esse método não é muito recomendado, já que não protege contra ISTs, mas acaba sendo um detalhe pequeno, considerando que esse método contraceptivo pode ser usado junto a uma camisinha, que é um método anticoncepcional que protege contra IST. A laqueadura é um procedimento cirúrgico que fecha ou bloqueia permanentemente as trompas de falópio. Todo mês vai ocorrer a ovulação na mulher, no qual o ovo ele vai se mover através das trompas por alguns dias, na espera de que um esperma venha fertilizá-lo. Com esse procedimento de laqueadura, as trompas de falópio elas vão ser bloqueadas, o esperma não consegue chegar ao ovo e causar gravidez. A laqueadura ela leva cerca de 3 meses para começar a prevenir a gravidez. Até por isso que os médicos recomendam que, nesse período de 3 meses, outro método contraceptivo possa ser utilizado durante as relações sexuais. O diafragma é um anel flexível, que é envolvido por um capuz de borracha fina, que é inserido uns 10 a 15 minutos antes da relação sexual no interior da vagina, preferencialmente junto a um espermicida, e pode ser usado por até 2 anos. Ele barra a passagem do espermatozoide e impede assim que ele fecunde o óvulo. Após cerca de 6 a 8 horas depois da relação, esse contraceptivo tem que ser retirado, já que esse é o tempo médio de sobrevivência de um espermatozoide, e deixá-lo inserido por mais tempo que isso pode causar infecções. Esse método contraceptivo é fácil de ser usado, raramente sentido pelo parceiro e não tem efeitos colaterais hormonais. Porém, ele não protege contra ISTs, ele tem que ser higienizado a cada uso e trocado no caso de ganho de peso. A camisinha masculina é uma capa de borracha que, além de evitar a gravidez, também evita infecções sexualmente transmissíveis. Ao envolver o pênis, o preservativo impede que os espermatozoides cheguem ao óvulo, aos óvulos, e esta barreira também ajuda a prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Existem alguns efeitos colaterais que a gente acabou pesquisando, mas que são completamente inferiores se você comparar com o DIU, por exemplo, que são algumas reações alérgicas em pessoas que são sensíveis a látex, que é a borracha da camisinha, e alguns lubrificantes. Existem algumas recomendações também ao uso da camisinha. Nunca se deve usar a mesma camisinha mais de uma vez. Tem que evitar também abrir a embalagem com os dentes para não rasgar. Deve-se colocar também o preservativo somente quando o pênis estiver em ereção. E depois da utilização é necessário dar um nó no meio da camisinha e jogar ela no lixo. Os métodos anticoncepcionais naturais são aqueles que não exigem o uso de auxiliares externos, como pílulas e espermicidas, e que se baseiam em mudanças no comportamento sexual, como a abstinência sexual no período fértil da mulher. Esse é o caso do método anticoncepcional que a gente conhece como tabelinha, no qual o casal pratica a abstinência durante o período de ovulação da mulher, ou seja, entre o 11º e o 17º dia, a partir do início da menstruação. É usado um tipo de calendário, que a gente chama de tabelinha, para saber de maneira mais controlada quando começa e termina esse período fértil. Outro método contraceptivo natural é a chamada curva térmica, que tem como base alterações na temperatura corporal da mulher durante seu período de ovulação. Esse método anticoncepcional exige que a mulher tome sua temperatura todo dia e que o casal pratique a abstinência sexual caso sua temperatura esteja mais elevada que de costume, já que é isso que indica que ela está no seu período fértil. O chamado coito interrompido é um dos métodos anticoncepcionais naturais mais usados. Ele consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Porém, ele é um método pouco seguro, porque o fluido que é eliminado antes da ejaculação pode já conter alguns espermatozoides
e causar uma gravidez indesejada. E por último, na nossa lista de métodos anticoncepcionais naturais, a gente tem o chamado método de Billings, que consiste em observar as características do muco cervical da mulher para determinar se ela está ou não no seu período fértil. Se houver um aumento do muco cervical, uma mudança na sua consistência e um aumento da umidade vaginal, então quer dizer que ela está no período de ovulação, portanto, o casal praticar abstinência sexual por alguns dias. As infecções sexualmente transmissíveis, elas passaram a ser adotadas como ISTs ao invés de DSTs, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo não apresentando sinais e sintomas. Um exemplo de infecção sexualmente transmissível é a AIDS, que é uma doença causada pela infecção do vírus HIV, que vai atacar o sistema imunológico da pessoa que estiver infectada. É uma infecção sexualmente transmissível, que é transmitida principalmente por contato sexual, sem o uso de camisinha masculina ou feminina com uma pessoa que esteja infectada. A cada ano, mais de 1,7 milhões de pessoas são infectadas com o vírus e cerca de 690 mil pessoas vão a óbito. A transmissão de uma ST, ela pode acontecer ainda a partir da mãe para a criança durante a gestação. Nesse caso que o vírus da AIDS, o HIV, ele é transmitido da mãe para a criança durante a gestação, no caso a placenta, ela é responsável por transmitir os nutrientes para o bebê, que também pode deixar passar o vírus do HIV. E a transmissão também pode ocorrer no período de amamentação. Existem outras ISTs também, como por exemplo a clamídia, a gonorreia, sífilis, dentre outras. E a transmissão do vírus HIV também pode ocorrer a partir de transfusões de sangue contaminados, uso de seringa por mais de uma pessoa, instrumentos que cortam ou furam não esterilizados, por exemplo. A gente pesquisou algumas imagens, de algumas campanhas do Ministério da Saúde no combate à AIDS, e, por consequência, o incentivo do uso de camisinha. A AIDS, ela não pode ser transmitida por beijos, suor ou lágrimas, sabonete, toalha, lençóis, talheres ou copos, pelo ar ou pela piscina. E o diagnóstico é feito a partir da coleta de sangue ou fluido oral. Os primeiros sintomas, eles são parecidos com o de uma gripe, por isso a maioria dos casos passa despercebida. Depois, os glóbulos brancos do sistema imunológico, eles sofrem uma alta redução, e nessa fase os sintomas mais comuns são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estado mais avançado, a AIDS. Nesse estágio, pelo infectado não saber da infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde, ele pode sofrer hepatites virais, tuberculose, pneumonia e alguns tipos de câncer. O tratamento da AIDS é feito a partir do uso de medicamentos retrovirais, que impedem a multiplicação do vírus no organismo, ajudando a combater a doença e fortalecendo o sistema imunológico, apesar de não ser capaz de eliminar o vírus do organismo. E existem diversos estudos sobre a cura da AIDS, porém nenhum ainda é conclusivo. A pílula do dia seguinte é um método anticoncepcional de emergência que é usado depois de uma relação sexual onde o método contraceptivo habitual falhou, como acontece no caso do preservativo, ou quando o método é esquecido, como acontece no caso da pílula combinada. Ela pode ser composta por levonorgestrel ou por acetato de ulipristal, que funcionam atrasando ou inibindo a ovulação. Agora, a pílula RU486, que também é conhecida como mifepristona, é uma pílula abortiva que bloqueia a passagem da progesterona, que é um hormônio fundamental na gravidez porque prepara o endométrio para receber o óvulo fecundado. O Citotec é outro remédio abortivo que foi a princípio desenvolvido para o tratamento de úlceras de estômago, mas que foi provado capaz de terminar uma gravidez. Ele é recomendado pela OMS para o abortamento farmacológico em até 12 semanas de gravidez. Esse remédio pode causar efeitos na mulher enquanto induz o aborto. Esses efeitos incluem cólica forte, diarreia, enjoo forte e sangramento excessivo. Existem diversos métodos contraceptivos,
Alguns deles são específicos para o homem, como por exemplo a vasectomia e a camisinha masculina, e alguns deles são próprios para a mulher, como a laqueadura e o DIU. Alguns métodos apresentam mais eficácia, como por exemplo a laqueadura, e outros, como os métodos naturais, não apresentam tanta eficácia, como o coito interrompido. As camisinhas feminina e masculina são os únicos métodos que também previnem ISTs. E alguns métodos contraceptivos apresentam alguns efeitos colaterais, como por exemplo o DIU, a pílula anticoncepcional. E apesar da grande maioria apresentar uma grande porcentagem de eficácia, nenhum deles é 100% eficaz.